Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar na Tua casa, de ouvir louvores, de cantar junto, de adorar junto com os irmãos, com os anjos. Agora a Tua palavra aberta, queremos que o Seu Santo Espírito fale no nosso coração. Eu tenho certeza que hoje o Senhor vai falar fortemente com um, dois ou mais dos Seus filhos. Assim como o Senhor falou comigo, fale com Teus filhos. E se por acaso hoje o Senhor não falar diretamente, pessoalmente com alguém, mas coloque no coração dele, desse teu filho, dessa tua filha, que o Senhor o ama e quer falar com ele, quer transformar a sua vida. Em nome de Jesus, amém. Religião versus relacionamento. Eu gostei de colocar um título na mensagem de hoje e pensei muito nessa. Eu estava conversando com um amigo, um rapaz que a gente fez amizade ali na academia. Ele se diz agnóstico, mas ele tem dado a oportunidade para que Deus falasse com ele, para que Deus fale com ele. E ele tem buscado em algumas religiões, buscado em algumas igrejas, né? E ele falou assim que não gosta de discutir religião. E um dia eu falei para ele, olha, eu quero falar um negócio com você, mas não é sobre igreja, placa de igreja, né? Religião. Não, eu gosto. Mas antes de falar sobre religião, você sabe que existe muito mais do que 10 religiões hoje. Eu perdi as contas. Antigamente a gente falava em 9. Mas a última vez que eu olhei, busquei ali no Google, tinha dado ali 13, 14 religiões. O cristianismo é uma. E dentro do cristianismo existe mais de, sei lá, hoje umas 50 mil denominações. E usa a Bíblia e cada um fala de um jeito. Eu falei com ele sobre isso. Mas a religião é importante. Mas será que é mais importante do que o relacionamento? É isso que a gente vai ver um pouquinho hoje. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Se você não tiver Bíblia, levante a mãozinha, não precisa ter vergonha. E alguns dos diáconos, alguns dos irmãos vão pegar uma Bíblia para você. A gente tem Bíblia ali para poder emprestar. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Verso 28, pertinho do 12 aí, os últimos 3 versos. Falei para você que é conhecido. Nós vamos meditar nesses 3 versos e vamos conversar um pouquinho sobre isso, o que Jesus quis dizer. Verso 28, Mateus 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu comentei ali ontem, a Benaís estava presente, o Wilson, acho que é isso, minha memória não é muito boa, que eu estava preparando a mensagem. E eu estava comentando a mensagem, eu estava preocupado com algo, porque eu comecei a pesquisar, eu peguei comentário bíblico, chave bíblica, comentário homilético, e veio tanta coisa no meu coração, na minha mente, a mensagem foi assim, poxa, vai ficar muito grande essa mensagem, e eu não queria que ficasse grande, e eu decidi destrinchar os 3 versos usando o meu entendimento, a minha compreensão da Bíblia, tirando ali do comentário bíblico, para não
me perder muito. E partindo depois disso aí, que a mensagem ia ficar longa. E é interessante que eu decidi, em oração, a não digitar, não escrever, passar para o papel a conclusão e o apelo. Eu falei: Senhor, é com o Senhor, é com o Espírito Santo. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que através de mim, através da sua palavra, o Senhor fale com os teus filhos. Tenho certeza que o Senhor quer falar com alguém nessa noite. Foi essa a minha oração. Mas vindo aqui, como é um texto muito conhecido e curto, tenho certeza que você sabe, tem muita informação. Mas logo no início, Jesus ele disse assim: vinde a mim. Isso aí é um convite. Um convite. Jesus ele convida a todos. Todos. Independente do que crê, independente da situação financeira, do status, independente. O convite é para todos. E esse convite ele faz porque ele sabe, na época, que a grande maioria das pessoas iam a líderes religiosos. E ele chamou esses líderes religiosos de cegos que andam cegos. Não vá a eles, venha a mim. Depois aí, cansados. Jesus ele não se referiu ao cansaço físico. Apesar que um cansaço mental e emocional, o corpo ele sente. Não é verdade? Você concorda comigo? Quando ele mencionou cansados, ele se referia ao cansaço da alma, da vida, da mente, que é um resultado das preocupações que a gente tem da vida, a luta que nós temos. Mas sabe qual o principal cansaço aí causado na vida de toda a geração desde Adão e Eva? Um cansaço causado pelo pecado. Cansaço causado pelo pecado. A religião de Israel, ela havia perdido o rumo, perdido a direção. Eles, para a época, só alguém aí me corrige se eu estiver equivocado, mas havia 613 leis. 613 leis. E eles dificultavam mais ainda cada lei. E o povo estava o quê? Cansado, oprimido, sobrecarregados. Toda a humanidade carregava fardos pesados. E o pecado, como eu disse, o maior deles, além dos fardos comuns da vida, os escribas e fariseus eles tinham colocado mais fardos ainda, como eu já tinha dito. O próprio Jesus menciona, até Mateus ele relata, que eles atavam feixes, pesados feixes, dificultando ainda mais a vida. E Jesus até menciona que eles ponham tanto peso no ombro do povo, que nem eles mesmos com o dedo queriam mover. Os próprios líderes não queriam mover. Então o povo estava sobrecarregado de tantas exigências rabínicas, e em vez de alívio, os líderes levar alívio, as exigências só extinguia a força de qualquer um e tirava a esperança do povo. Isso a gente tem vários relatos bíblicos das pessoas se sentiam excluídas e menosprezadas por Deus. Aliviarei. Interessante que aqui a palavra grega, e eu achei muito interessante, é uma palavra grega que é usada para se referir ao descanso do sábado. E
é só uma interrupção, sim, por pouco tempo. A gente não começa a trabalhar no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, chega ali antes do pôr do sol, a gente já vai parando e diminui o ritmo da vida cotidiana. A gente passa o período do sábado e a gente sabe que, como adventista, tem coisa para fazer no sábado, né? Aquele que é missionário, ele tem muita atividade para fazer no sábado. É somente uma pausa quando ele falou sobre o aliviarei. Quando Mateus registrou, né, essa palavra, anapásios, uma pausa. Não quer dizer que é uma inatividade permanente. Eu vou a Jesus, eu vou ficar aliviado de tudo. A luta continua, não é verdade? Tem muitas pessoas que falam, vem para Jesus que a sua vida vai mudar totalmente. Realmente muda. Mas as pessoas dizem que se você está desempregado, né, se você não está satisfeito com o seu salário, e começa a prometer coisas que Jesus não prometeu, que a Bíblia não promete. Apesar que não é contra isso, não é contra. E ainda fala assim, tomai sobre vós o meu, Jesus falou assim, tomai vós o meu jugo. E é interessante que eu estudando e pesquisando, aqui quer dizer submissão. Toma o meu jugo, seja submisso a mim. A disciplina, a prática, o modo de vida de Cristo. Originalmente o jugo era um instrumento de serviço. Um dia desse um dos nossos líderes comentou sobre o jugo aqui, designado a tornar possível o esforço cooperativo. O propósito de um jugo não era tornar mais pesadas as cargas para o animal que as levava, e sim mais leves. Não mais difícil, e sim mais fácil de carregar. Desse modo se entendia com mais clareza o verdadeiro significado da palavra jugo. Por meu jugo, Cristo quis dizer um modo de vida. O jugo de Cristo é nada mais que a vontade divina resumida na lei de Deus. A figura que Cristo empregou não era desconhecida de seus ouvintes. É mencionada na Torá. O jugo relacionado à lei. E eu queria passar para vocês, eu peguei ali uma imagem, deixa eu ver se vai funcionar aqui. Eu joguei uma graminha verde no fundo para jogar, bem rústico mesmo, né? Bem rústico. Eis aí o jugo que usava no animal, né? Pegava um animal ali já treinado, mais manso, né? Já sabia o caminho, já sabia fazer o trabalho. Põe nele depois um outro mais novo, né? Do lado. É isso, não é verdade? Meu jugo, né? E eu peguei uma outra imagem. Olha aí. Esse era o jugo. Esse foi o jugo mencionado por Jesus. Quando ele convida a tomar o meu jugo, venha fazer parte da minha vida, venha fazer o que eu faço, venha viver como eu vivo. Eu peguei uma outra imagem aqui para mostrar a maneira que Jesus ele convida. Então é o meu jugo, venha andar comigo, né? Porque ele fala ali, porque eu sou o quê? Manso, né? E a palavra manso, em grego, né? A palavra que vem aí para nós é praus, quer dizer gentil ou suave. E ainda ligado aí como humilde, que eu sou manso e humilde. Em vez de quem é humilde, ele põe as pessoas sempre no mesmo patamar. Não coloca a pessoa, essa pessoa é mais importante do que eu. Não, nem menor do que eu. A gente não pode também sempre se rebaixar, porque eu sou comprado pelo sangue de Cristo também. Concorda?
E ele diz assim: achareis descanso. Achareis descanso. Que o verso 8, né? 28, perdão. Aqueles que acham descanso, na qual fala Jesus, andarão nas veredas antigas. A harmonização com sua vida, um bom caminho, né? Jesus é o caminho. E ainda ele fala assim, que o meu fardo, meu jugo é suave, né? E o meu fardo leve. Aí o suave, ele vem do grego, não sei se nem se eu vou mencionar corretamente, né? Crestos, que quer dizer útil, bom, gentil, ou agradável, não lácio, no sentido de não ser difícil. Não há palavra, interessante que no nosso idioma não há palavra que seja equivalente à palavra grega crestos. Meu fardo é leve. Quem verdadeiramente ama a Cristo se deleitará em fazer a sua vontade. Aqueles que tomam o jugo da submissão a Jesus, submissão ao Mestre, que aprendem da sua escola, encontrarão o descanso. Descanso da alma que ele prometeu. O fardo pesado da justiça legalista, porque no tempo de Jesus, os líderes faziam uma fé, uma religião legalista, uma tentativa de ganhar o que? A salvação por méritos, por reconhecimento, né? E supostamente pelas obras. Irmãos, desde que eu conheci a palavra de Deus, é uma coisa que eu carrego comigo, né? E comecei a estudar e aquela vontade de falar de Jesus, de falar da salvação. Eu sempre falei comigo mesmo e mencionei o Cleiton da irmã Juliana, o Cleiton da irmã Fabiana não está aqui. Nunca o que eu faço será possível cobrir o que Jesus fez por mim. A gente pode trabalhar para Cristo aqui o resto da vida, nunca será compensado. Não há preço que pague. A gente pode fazer de tudo, pode largar tudo e ficar só por conta do evangelismo, de ser um missionário. Nunca será o suficiente. O jugo de Jesus, ele não é como o jugo formal, né, que a gente carregamos. Ele é fácil, não é comum, inútil, é suave. Não porque ele não exija, não é porque Jesus não exija a observância da lei, não é porque ele não exija fidelidade, mas porque quando nós nos entregamos verdadeiramente a ele, se torna fácil. É interessante que muitas vezes a gente se sente sem merecimento, e às vezes, mesmo entregando a vida a Jesus, se batizando, vivendo por Ele, muitas vezes nós mesmos nos condenamos e nos julgamos. Mas é interessante que Ele não julga, porque Paulo ele diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Podemos cair? Podemos pecar? Vai acontecer? Acho que todo dia, né? Não é verdade? Mas quando nós corremos a Ele, a própria palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Mas nós não podemos nos condenar. Sabe, quando Jesus ele disse isso, quase 2000 anos, né? Vinde a mim. As pessoas iam a Jesus, não é verdade? Iam. E como as pessoas iam a Jesus? E Jesus estava aqui, assentado,
Eles assentavam em redor, ou ficavam ali, vendo e ouvindo. Vendo e ouvindo. E iam pessoas doentes, físico, mental, emocional, espiritual. Pessoas vivendo de esmolas. A gente sabe que a vida era bem mais difícil, né? Naquela época. E eles estavam lá. Agora eu pergunto para você, nós que estamos aqui, como vamos a Jesus? Como vamos? Eu não estou vendo Jesus agora. E ainda eu quero fazer um lembrete aqui. Nós poderemos, na vida eterna, tocar a Jesus? Vamos poder tocar? Vamos poder sentir? Eu gosto de falar isso nos estudos, que quando encontrarmos com Jesus, a gente vai poder sentir o sangue de Jesus correndo. Vamos poder sentir a sua pele. Vamos realmente poder abraçar e sentir. Mas hoje, eu não vejo Jesus. Ele não está aqui. Ele prometeu que estaria na pessoa do Espírito Santo. Mas eu posso crer, eu creio que Ele está aqui. Mas Ele não está como na primeira vinda. Como eu vou a Jesus? Pela Bíblia? Buscando a palavra dele? Buscando a palavra. Eu encontro Jesus pela palavra? Eu ouço Jesus pela Bíblia, lendo a Bíblia? Não é verdade? Lá eles ouviam a Jesus pessoalmente, mas eu posso ver Ele pessoalmente também, crendo que ali está a sua palavra. Outra maneira de ir a Jesus, falando com Ele, conversando com Ele, oração. Eu falo com Ele através da oração. Lembra que eu comentei que eu conheço o texto, eu venho falando com ele sobre respeito desse texto. Eu comecei a sentir que as minhas orações parecem oração automática, sabe? Automática. É quase a mesma coisa. Eu falei assim, Senhor, é a mesma de ontem. Você já se sentiu assim? A mesma de ontem? Peraí, eu orei do mesmo jeito ontem. E nós sabemos que podemos falar com Jesus como fala com um amigo. Quando você senta com um amigo, você fala a mesma coisa, né? Todos os dias. O assunto sempre é o mesmo. Sabe, eu comecei a perceber que eu entrei na mesma de ontem, no automático. E você sabe que oração não é apenas pedir e agradecer. Não é verdade? Pedir e agradecer faz parte. Quem gosta de pedir as coisas para Deus? Eu peço sempre. E como é bom agradecer, não é verdade? Todos os dias agradece? Quem agradece? Eu agradeço. Mas isso é relacionamento? Pedir e agradecer? Relacionamento com Jesus é realmente você colocar Ele na sua vida, cada momento, cada parte. Um dia, esse tempo atrás, eu senti saudade de coisas extraordinárias na minha vida. E eu vivi muita coisa extraordinária de resposta de oração na concordagem. Como a concordagem é uma coisa muito puxada e louca, né? A gente depende do dia a dia. Realmente a gente está nas mãos de Deus. Então, geralmente, as minhas orações eram mais desesperadas. Senhor, o Senhor sabe. Ninguém quer comprar livro. Mas o Senhor está à frente. E eu não quero. O objetivo não é esse, né?
eu contar aqui algum testemunho extraordinário, de oração respondida de forma extraordinária que eu vi. Mas depois eu fui refletir nesse pensamento. E eu fui conversar com Deus, com Jesus sobre isso. Sabe, a gente não precisa de coisas extraordinárias na vida. Elas podem fazer parte, mas eu não preciso pedir. Deus pode me dar a qualquer momento. A coisa mais extraordinária da minha vida é o mais simples, que é colocar Ele em primeiro lugar. Todos os dias, independente. É abrir mão realmente daquilo que me impede de relacionar com Ele. Mas eu posso vir à igreja, posso orar todos os dias, posso ler a Bíblia todos os dias, e posso até ser um filho fiel. E é por isso que eu trouxe essa mensagem, porque eu me esforço isso há muito tempo. Quando eu falo que eu tenho mais de 20 anos que eu estou na igreja adventista, não é para contar vantagem, mas é uma caminhada longa. É praticamente mais da metade da minha vida é estar aqui. E é fácil ser cristão? Não. Eu tive que tomar decisões sérias na minha vida. Mas se a gente for comparar com a eternidade, com todas as promessas que ele fez, não é nada. Não é nada. Abrir mão de coisas boas nessa vida, de ser obediente, né? E voltando ao ponto, ao foco, eu comecei a sentir já há algum tempo que eu precisava de aprofundar mais o meu relacionamento. Sabe, a gente estuda a lição, eu falei, Senhor, mas está faltando algo, né? E eu tenho orado a Deus e conversado com Deus sobre isso na minha vida. Eu falei, Senhor, mas tem muita coisa que na minha vida ainda não foi transformada e precisa ser transformada. Tem coisa que piorou. Em vez de melhorar, piorou. Tem coisas no caráter que, em vez de dar aquela melhorada, está vindo bem, mas parece que deu uma guinada para pior, né? E ele falou para mim: oração e estudo da Bíblia. Lembra que Paulo fala assim: aquele que já bebeu leite, que bebe leite, ele tem que largar o leite para comer comida mais sólida? Lembra desse texto? Estudar mais. Sexta-feira, uma amiga irmã nossa da igreja, ela já foi membro aqui dessa igreja há um tempo, ela me pediu ajuda para concluir o sermão dela. Eu vou pregar amanhã e eu estou com dificuldade aqui nesse texto, tá? Me ajuda aí. Eu falei assim: eu vou te fazer diferente, eu vou te mandar o comentário bíblico aí do texto, aí você se vira. E falei para ela falou assim: eu estou feliz porque eu estou fazendo um ano bíblico. Nunca consegui fazer um ano bíblico, agora eu estou fazendo. E ela falou: tem melhorado muito. Sabe, ela saiu daqui e foi para cá. E eu falei assim: olha, e eu já estou há muito tempo planejando, porque eu gastei um bom dinheiro investindo em livros para estudar por livro. Eu não terminei ainda, eu não saí do primeiro livro que eu escolhi, porque é verso por verso, capítulo por capítulo. Pega o comentário, pega ali os textos, né? Os livros inspirados. E eu falei assim: eu preciso me esforçar mais. Eu preciso me esforçar mais. Porque eu não sei você, irmão, mas eu estou cansado. Eu cansei. Chegou um momento em que eu cansei de tanta fadiga, de tanta luta. Cheguei a um ponto que eu esgotei. E já vem ali uns 2 anos amarrado. Eu falei assim: Senhor, está difícil. E foi quando me veio esse texto.
Não foi tão interessante a escolha desse texto, e eu queria conversar com vocês sobre isso. Eu mencionei que eu estava planejando uma outra mensagem, mas eu estava conversando com Deus a respeito desse texto. Uma das respostas que Deus me deu para trazer esse texto que nós estamos meditando, de Mateus, por acaso eu abri o WhatsApp ali de um amigo, e estava esse texto, Mateus 11, 28 a 30. Foi aí, nesse aí, que eu falei assim: bom, é a terceira vez que eu vejo e escuto esse texto, essa passagem, então vai ser essa. Nessas fadigas, nos cansaços, que a vida dá, eu falei: Senhor, eu conheço o texto, eu sei o que eu preciso, mas eu ainda não senti alívio, e eu ainda não senti descanso, não estou sentindo ali aquela tranquilidade. A tempestade, ela vai acabar? Não, sempre vai ter uma ou outra. Acaba uma, vai começar outra. A nossa vida aqui é assim. Foi aonde eu falei: Senhor, eu preciso mudar, eu quero orar mais, eu quero interceder mais, eu quero estudar mais, eu quero ser mais usado. E aonde vem ali a quarta maneira de nós irmos e permanecermos, a Jesus, é a missão. É impossível aquele que ora, aquele que lê, aquele que obedece, aquele que é fiel, não ser um missionário, não colocar missão. Automaticamente ele vai ser um missionário. Isso é automático, porque você vai querer falar do que você tem sentido, passado, vivido,